E Paulo para os judeus? Bom, então, o meu medo é fazer um corte aí, os caras faziam um corte e me arrebentar depois, que nem fizeram da outra vez, né? Porque a sua pergunta é uma pergunta que exige de mim sinceridade. Você está perguntando qual a opinião dos judeus, não a minha. Sim, né? a respeito aí eu de falo Paulo. isso e o cara vai ali agora e faz um corte. Não estou falando vocês. Falando gente que vive de fazer maldade na Mas internet. o senhor já fazendo esse adendo, então já tá está bom. certo. Para os judeus, Paulo nunca nem existiu. Para os judeus, nunca nem existiu. É mesmo. É. Mas ele não era cidadão judeu e romano? Ele não tinha essa dupla cidadania? Mas o que está dizendo isso é uma constituição pelo qual os judeus não reconhecem o Novo Testamento. Então as cartas paulinas não servem de nada para o o judeu? judeu? Não, para o judeu religioso não. Para o judeu religioso é só a Torá e a Tanakh, que é o que é chamado pelos cristãos de Antigo Testamento. Os cristãos chamam de Antigo Testamento é a Bíblia do judeu. Para o judeu não tem Novo Testamento. Não existe. O Evangelho? Não existe. Para o judeu não existe. É só o Antigo. Entendeu? Então, o Novo Testamento, para eles, é uma Bíblia dos cristãos. E Paulo está inserido dentro dessa história, então eles não acreditam no que está inserido ali. É simples. Então, para eles é uma lenda, Paulo. É uma história inventada por Roma. É isso. Paulo, agora, Jesus, eles não acreditam, eles não têm fé em Jesus, mas eles sabem que existiu. Então, Jesus histórico existiu, que isso é inegável, né? Que ele era um judeu e tal, e que ele existiu, sim, isso eles sabem que existiu. Não tem como negar, até porque a história está dividida antes e depois de Cristo, né? Não tem como negar, não tem como negar. Agora, para eles, Paulo é uma invenção da igreja para propagar algumas ideias, né? E até uma vez eu conversando com um amigo judeu, ele falou, pensa comigo, olha só, Moisés recebeu os mandamentos, tinha 5 milhões de testemunha. Ele leu a Torá para 5 milhões de pessoas, 5 milhões de testemunha. Esse Paulo aí diz que Jesus apareceu para ele num caminho, não tinha nenhuma testemunha para testificar que o que ele estava falando era verdade. Olha a cabeça do cara. Ele está testificando dele. Como é que eu posso acreditar num cara desse? É pesado isso aí. Pesado. Muito pesado. Mas o porquê os judeus eles valorizam mais Moisés do que o próprio Cristo, né? De novo, voltamos lá no começo da nossa conversa. Porque eles não aceitam o Novo Testamento. Mas Moisés é Moisés é o grande vulto da história judaica e da história da humanidade, inclusive. O personagem Moisés, ele transcende as páginas da Bíblia, da religião. As leis mosaicas regem as leis de todos os países do mundo. Não matarás, dado por Moisés. Não matar é crime em qualquer lugar do mundo. Não roubarás, não adulterarás. Essas leis são praticamente universais. Não precisa nem ler a Bíblia para já nascer com essa ideia moral. E é um personagem tão abrangente que já foi tema de filme, de desenho animado, foi tema de livro, de obra de arte, de pintura, de escultura. Moisés é realmente um grande vulto. O nome de Moisés, reverendo, aparece mais do que o nome de qualquer outra pessoa na Bíblia inteira. O vulto é tão grande que até no Apocalipse tem um cântico de Moisés. Que ele é uma das duas testemunhas. Moisés será uma das duas testemunhas? Obviamente que é. Se você disser que Moisés não é uma das duas testemunhas, então você tem que acreditar no Espiritismo. Porque lá em 17 de Mateus, quem é que aparece na transfiguração? Moisés e Elias? Os dois que estão vivos. Pode quem está morto voltar para falar com quem está vivo? Moisés não morreu. E sobre a disputa do anjo contra Satanás? Sim, acerca do corpo que ninguém encontrou até hoje e não vai encontrar. Porque a Torá, os rabinos vão explicar o que aconteceu. O nível de santidade de Moisés era muito elevado. E a gente morre porque o nosso espírito sai da matéria porque ela é muito contaminada. Ele quer sair logo, o nosso espírito é muito santo. Então qualquer coisa ele já quer sair, já quer que a gente morra. Para ele voltar para a origem de onde ele veio. Só que o corpo de Moisés era tão santo, estava tão cheio de presença divina, que o espírito dele não queria sair. Quando o anjo veio para matar ele, para arrebatar ele,
O anjo da morte é uma coisa, Satanás é outra coisa. Satanás veio atrás para conferir o cadáver, certo? Para saber onde que era. Porque a ideia de Satã era o quê? Saber onde estava o cadáver, para avisar o povo judeu onde estava o cadáver, para que aquilo virasse um ponto de peregrinação e idolatria. Ele queria fazer com que os judeus idolatrassem Moisés. Então, quando o anjo da morte, o anjo guardião, né? Porque a Bíblia diz que quando você é salvo, o anjo que te guardou é o que vai te levar, e se não, são demônios que vão te levar. Não é isso que está escrito? Jesus fala sobre isso. Então, quando o anjo de Moisés foi para matar ele, que ia tentar matar, o espírito não saía, por causa que o nível de santidade era muito alto. Tentava matar e não saía o espírito, porque o nível de santidade era muito alto. Aí então ele foi trasladado, arrebatado com o corpo e tudo. Moisés não morreu. Foi trasladado. E o anjo diz para Satanás que o Senhor te repreenda. Então foi guardado. Foi guardado, e aí quando o demônio veio para procurar o corpo para fazer a idolatria, não achou o corpo, porque o corpo foi levado. Certo? Então ele é uma das duas testemunhas, ele vai ter que voltar aqui. Ele e o profeta Eliyahu-Hanav. Elias. O profeta Elias. Que também foi trasladado. Também foi trasladado. Misteriosamente, né? Porque isso é uma coisa fantástica, né? Isso é muito forte. O traslado de Elias é uma coisa hollywoodiana. É diferente, né? Do que está escrito é paupérrimo. E há quem diz que ele foi levado por um redemoinho. Ele foi levado por um redemoinho ou por uma carruagem de fogo? Como explica isso, né? A carruagem, a palavra... Eu vou te explicar. A palavra carruagem em hebraico é traduzida pela palavra merhavá. E merhavá é uma palavra de duplo sentido, certo? Como, por exemplo, a palavra manga em português. Manga pode ser o quê? Pode ser uma fruta, mas também pode ser uma parte da roupa. Sim. Né? Depende do... E na Bahia também tá mangando de mim. Tá zombando. Tá mangando, zombando, fazendo chacota. Pois é. Então, observe isso. A palavra merhavá se traduz por carruagem e também se traduz por trono. Merhavá quer dizer carruagem e trono. Na verdade, essa questão do arrebatamento de Elias, que diz que era uma carruagem, era mesmo, mas era um trono móvel. Uau. Que veio buscá-lo. Aqueles seres espirituais que aparecem ali, que todo mundo acha que são cavalos, por isso que eu digo que a linguagem de quem escreve é paupérrima, não são cavalos, porque animais não entram no céu. A chamado animal é da terra. Animal, quando morre, simplesmente deixa de existir, porque ele é da terra, ele só age pelo instinto. Quem age pelo instinto é da terra, não é da eternidade. Quem age pelo instinto faz só o que a vontade, só o que dá vontade. Estou com vontade, eu como. Estou com vontade, eu durmo. Estou com vontade. E quem age pela vontade, só pelo instinto, é bicho. É animal. Animal. Isso é tremendo. As pessoas que não conseguem conter o seu instinto, elas são consideradas por Deus como animais. Quem não tem domínio próprio, então, tem que pastar. Aê, irmão. Tá vendo como é bom falar com gente inteligente? Então, ali não são cavalos, ali são anjos. Porque os anjos têm forma de animais. Isso está na Bíblia. Certo? Rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi, rosto de leão. Os seres têm formas de animais. Os animais são fragmentação dos seres. Os animais aqui nessa terra. Então, o que vem buscar o profeta Elias é uma carruagem. E essa carruagem é um trono móvel. Conduzida pelos anjos. Sim. Agora observa. No Apocalipse que está escrito, João tem uma visão e diz assim: e vi tronos, no plural. Esses tronos são qualificações, recompensa, porque Deus é galardoador, para os grandes vultos da história bíblica. Você imagina que injustiça, aquele crente que só deu trabalho, aquele crente que era vagabundo espiritual, sabe? Que era uma tribulação, sabe? Ele vai entrar no céu chapiscado pelo fogo do inferno, pulando, dizendo, foi por pouco, entendeu? Aquela bola que bate 2 vezes na trave aos 45 do segundo tempo, o cara passa lambendo o inferno e entra.
cara chato, cara horrível, mas foi salvo. Você acha justo botar esse cara no mesmo lugar que tá o profeta Elias, que tá Moisés? E aí, Elias, velho, como é que tá? Você acha? Claro que não. Essa tranqueira vai ficar lá no outro canto lá. Ele não pode ter a honra de um profeta Elias. Então haverá uma segregação no céu? Com certeza. Senão é injustiça. Pesado isso aí, hein, pastor? Pegar um cara igual eu, que não fiz nada. Egoísta. Hebreus fala que esses homens, a terra não eram dignas deles, então, né? Pronto. Será que Deus está falando isso a Desses nosso que respeito? estão ouvindo aí junto comigo, quem é aqui que aceitaria ser cortado ao meio pela fé? Que nada, não meti o pé. Você aceitaria? Fala a verdade, você aceitaria? Seria cortar sua cabeça? Às vezes pela empolgação a gente fala, eu aceito, né? Aí agora o guti-guti, o salsifufu, que é o mesmo lugar lá do Elias. Não pode, é injustiça. Isso é tão pesado porque Pedro, por exemplo, fez jura de amor, né? Eu morro por ti, mas pela empolgação. Mas na hora ele negou, né? É impossível.